falando da cavidade nasal, a gente vai falar da terceira área, a área olfatória, tá? Pra gente fechar agora a terceira e última, né, a área da cavidade. Então a cavidade nasal tá aqui, bonitona, a primeira porção do sistema respiratório que a gente está abordando. A gente vai seguir a ordem aí da passagem do ar rico em oxigênio, do ar atmosférico, né? Então ele entra por aqui. Então a gente tem vestíbulo, como a gente já viu, área respiratória, agora aqui área olfatória, é a porção superior da cavidade nasal, ela tem um tecido todo diferentão de revestimento epitelial, a gente vai ver, a gente já começa a ver aqui, tá vendo? Tem comunicações com a parte do encéfalo, né? Então bem interessante. Então vamos ver aqui como é que é essa área olfatória. Então como a gente viu, o que divide, o que classifica, o que delimita essas áreas é o epitélio, né? Então aqui essa imagem eu achei muito legal, porque é um corte histológico onde a gente vê, olha só, aqui uma cavidade nasal de um lado e do outro outra cavidade nasal que tá parecendo um pedacinho dela, essa área branca aqui, tá? E o septo nasal separando as duas áreas, né? Como a gente viu, o septo nasal formado por tecido ósseo, ó, com revestimento de tecido molezinho, então conjuntivo e epitélio. Então, como é que a gente observa essa delimitação das áreas na cavidade? Através de revestimento, principalmente epitelial. Então, a gente vai ter aqui, ó, o epitélio respiratório, tá? E aqui em cima a gente já tem um epitélio mais diferentão, tá vendo? Ele é até mais frouxo, esse aqui é mais denso, parece, né? Tá tudo mais grudadinho. Aqui a gente vê mais espaços um pouquinho, que é o epitélio olfatório, tá? Porque aqui é um epitélio mais glandular, a gente vai ver. Então, é a parte de cima da cavidade nasal. Epitélio olfatório e aqui a lateral epitélio respiratório. Então, gente, essa imagem eu acho ela bem legal porque ela mostra exatamente isso que eu estou explicando para vocês, né? Essa distinção das áreas deve-se aos diferentes epitélios que revestem essas áreas, né? Já que cada uma vai ter uma função específica. A gente viu o vestíbulo, porta de entrada, então tem pelos, um epitélio mais forte para segurar a onda, já que fica mais exposto a possíveis agentes agressores externos, a área respiratória com as conchas nasais que são vascularizadas para aquecer o ar, né? E aqui agora o epitélio olfatório que vai revestir a área olfatória, né? Então como é que é esse epitélio, que é uma área, o nome já diz, ó, já sugere. Então vai ser a área responsável pela detecção do olfato, ou seja, das moléculas de odor que entram na cavidade, né? Quando a gente respira, a gente sente, a gente consegue perceber o cheiro de alguma coisa porque o primeiro ponto está aí. Então a área de recepção desse estímulo olfativo é a área olfatória, tá? Bom, então o epitélio chamado epitélio olfatório, tá? Então esse epitélio, na verdade, gente, ele é um neuroepitélio, tá? Colunar pseudo-estratificado. Então ele parece muito com o epitélio respiratório, né? Que também é colunar pseudo-estratificado. Só que aqui ele é um neuroepitélio, porque a gente vai ter as células olfatórias, que são as células que se assemelham muito em forma e função de neurônios, por isso que a gente chama assim, que são os receptores sensoriais que vão detectar esse estímulo olfativo, tá? Bom, então aqui a gente consegue observar, olha só que legal esse desenho, né? Então a cavidade nasal, a gente está falando dessa área aqui. Então na realidade a área olfatória, assim, levando a coisa de uma forma bem simples e bem direta, a área olfatória, gente, ela é o epitélio olfatório, tá? É esse epitélio. Então é a parte superior da cavidade nasal que é revestida por um epitélio que tem essa especialização, né? Tem essa coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, de detecção de estímulos químicos e transmissão e geração de potencial elétrico e tal, que vai conduzir esse impulso elétrico para áreas superiores do encéfalo responsáveis pela interpretação desse sinal, tá? Então a gente vai ter aqui, então, nessa região, ó, o epitélio olfatório, onde a gente tem essas células que estão aqui em vermelho, estão vendo aqui, ó, elas apresentam cílios que são responsáveis aí por detectar, na verdade eles são quimiorreceptores, tá, de olfação, que quando o ar passar por aqui, essas moléculas de odor, esses cílios vão detectar, vão perceber a presença dessas moléculas, e essas moléculas vão fazer com que essa célula ela
produzam potencial elétrico, ou seja, elas vão servir como estímulo. E aí ele vai despolarizar, essa onda de despolarização vai subir, vai passar através aqui dessa estrutura óssea, que é o osso etimoide, que é o osso que compõe esse teto, vamos dizer assim, da cavidade nasal, e ao mesmo tempo compõe o assoalho da caixa craniana, tá? E aí então a gente vai ter esses prolongamentos passando por poros, então é um osso que apresenta uma área porosa ou crivosa, que a gente chama, e aí esse potencial elétrico ele vai ser conduzido e a gente vai ter a sinapse sendo realizada entre as células neuroepiteliais com neurônios do bulbo olfatório. Que sensacional, é incrível isso, né? E aí esse bulbo olfatório ele vai perceber, ele vai ser ativado, se comunica com áreas de memória também, aí por isso que às vezes a gente sente o cheiro de alguma coisa, a gente lembra de alguém, né, um perfume, por exemplo, ou quando a gente sente o cheiro de um alimento, a gente já visualiza no nosso córtex visual o alimento, né? Então a gente vai ter uma grande ativação aí do sistema nervoso central do encéfalo. Bom, aqui outra imagem mostrando essa história, como é que acontece. Então a molécula de odor é percebida, né? Essa imagem é meio tosquinha esse desenho, mas ele ajuda um pouquinho. Onde a gente tem esse epitélio olfatório, essas células neuroepiteliais, elas percebem esse estímulo, isso gera uma onda de despolarização que passa pela lâmina cribiforme, que é a parte do osso, o amarelo aqui seria o osso etimoide. Então vai passar por esses poros, esses prolongamentos que são axônios, tá? E eles vão fazer sinapse aqui com células do bulbo olfatório, tá, gente? Então, uma área muito importante, né? Os animais, por exemplo, cães, né? Animais que são conhecidos por ter um faro maior, mais sensível. Até se você pegar os cachorros, né? As raças. Você vê que aquelas raças que são consideradas para caça são aqueles cachorros que têm um focinho maior, né? Mais largo e muitas vezes mais comprido também. Então essa parte de cima dele toda vai ser grandona, ele vai ter um epitélio olfatório enorme. Por isso que ele acaba sendo mais sensível e detecta cheiro com mais facilidade do que outros cães, por exemplo, que tem um focinho mais achatado, que vai ter uma área olfatória menor. Estão entendendo? Então a pessoa nariguda ela vai ter um olfato maior. Não, porque essa área olfatória está aqui dentro, na cavidade nasal, lá dentro. Não é aqui não, tá? Não é no nariz, é na cavidade. Bom, gente, então aqui essa imagem ela é do livro do Junqueira e Carneiro, de histologia, e mostra esse epitélio, né? Então basicamente o que a gente vai ter células de sustentação, tá? Que são células prismáticas, ou seja, elas têm uma parte do ápice mais larga e uma base mais afunilada, tá? A gente vai ter as células olfatórias, que estão em amarelinho aqui, que são essas células que vão ter esses cílios. Essas células de sustentação, elas apresentam vilosidades, tá? Microvilosidades. A gente vai ter as células olfatórias, as células de sustentação, elas apresentam cílios que se movimentam, elas se assemelham muito àquelas células colunares que a gente viu do epitélio respiratório. São bem parecidas. A célula olfatória, ela vai ter cílios imóveis, tá? Então a gente vai ter os cílios imóveis, eles não se movimentam diferente dos cílios das células de sustentação. Então eles ficam parados que nem antenas que ficam captando ali as moléculas, né? E a gente tem também uma glândula, então elas têm prolongamentos, tá vendo? Axonais que vão em direção aonde? Para cima, né? Então vamos facilitar isso aqui, vamos girar essa imagem, porque ela está ao contrário. Como é que ela está dentro da gente? Está assim, ó, esse epitélio está desse jeito. Ele está no teto da cavidade nasal, nessa posição. Então a gente vai ter isso aqui, né, esses cílios voltados aqui para baixo, né? Então a gente vai ter ele nesta posição como está aqui. Por isso que eu virei de cabeça para baixo, senão a gente fica, mas como está para cima, como é que é? Não, é o epitélio que reveste a parte superior da cavidade nasal. Então as moléculas vão entrar aí junto com ar, as moléculas de odor, e aí esses cílios que são imóveis, a gente vai ter em torno de 8 cílios em cada célula dessa, eles são na realidade, como eu falei para vocês, receptores sensoriais, gente, quimiorreceptores, tá? Terminações nervosas, onde eles vão detectar essas moléculas e são sensíveis a estímulo químico. A molécula de odor é um estímulo químico, e aí a gente vai ter essa célula despolarizando, gerando um potencial que é conduzido para o bulbo olfatório, como a gente já falou,
tá? A gente pode ter esse epitélio olfatório sofrendo danos, né, por infecções, tá? E uma rolando aí, essa pandemia doida rolando aí e produzindo um dos sinais que é a perda do olfato, né? O processo infeccioso, inflamatório gerado pelo vírus leva a danos nessa estrutura, e aí a pessoa perde essa habilidade. Fumantes tendem a danificar o epitélio olfatório também e tem uma redução muito significativa de olfato, tá? E usuários de entorpecentes inalatórios em geral, tá? Né? Desde cocaína até substâncias que são mais... que são... como clorofórmio, éter, né, que são voláteis e, portanto, são inaladas, elas podem produzir dano nesse epitélio olfatório, tá bom, gente? E aí a pessoa tem redução de olfato, às vezes de maneira irreversível, dependendo do tempo do uso dessas substâncias, tá? Né, já que são neuroepitélio, lembra, neurônio é chatinho para recuperar. Você não tem essas células sendo produzidas assim, que nem uma célula epitelial. As células de sustentação até você tem uma regeneração legal, mas o problema é que as neuroepiteliais, aqui as neuroolfatórias, não, tá? Bom, gente, essa glândula de Bowman, ela é muito importante aqui, ela é uma glândula mista, de secreção mista, e ela vai ser muito importante porque ela vai... Desculpa, ela não é de secreção mista, tô fazendo confusão aqui. Desculpa, gente, corrigindo. Ela é de secreção serosa, então ela produz um material bem fluido, tá? Então aqui são células serosas na porção do ácino, ó, que está na região do tecido conjuntivo, e aí esse material bem fluido é secretado e ele vai ser importante para quê? Para remover as moléculas de odor que já foram detectadas, tá? Então para renovar a sensibilidade desse tecido. Então... você tem ele percebendo a molécula de odor e passa um tempo essa glândula de Bowman. Ela produz essa secreção, né, que vai fazer uma faxininha, vamos dizer assim, na superfície do epitélio olfatório e vai permitir que ele consiga perceber novos estímulos, tá? Se você tem uma glândula de Bowman deficiente, você não vai ter essa faxininha, vamos dizer, entre aspas, essa remoção dessas moléculas de odor acontecendo, e aí o epitélio ele vai perder a capacidade de perceber novos odores, né? E uma coisa que a gente sempre comenta, o pessoal pergunta, por exemplo, quando você vai numa loja de perfume, aí você sente cheiro de um, cheiro de outro, chega uma hora que você não sente mais cheiro de nada, porque já deu uma saturada no epitélio, né, olfatório, e aí você tem que dar um tempo para que essa glândula de Bowman faça essa limpezinha, entendeu, gente? Para você restaurar essa sensibilidade. Então isso é muito importante, né? Fazer esse tempo. Aí o pessoal fala, mas cheirar café, lembra? Antigamente tinha isso, né? Eu tinha um potinho com grãos de café, não sei se vocês conhecem, tem lugar que ainda tem isso, mas não pode, viu? A Anvisa proíbe, porque ali no café, no grão, você tem muita proliferação de bactéria e fungo, e aí quando você cheira aquilo ali, esses micro-organismos podem entrar no sistema respiratório e produzir mal, né? Mas aquilo servia para quê? Porque você tinha um estímulo que era completamente diferente daquele do perfume. Porque bem ou mal as fragrâncias mudam um pouco, mas a composição química é muito parecida, né? Uma base alcoólica e tal. Então você muda, você joga para um outro estímulo e isso você dá tipo um choque nessas células, assim, opa, chegou um troço totalmente diferente agora. Tá? E você dá uma renovada, mas não é recomendado justamente por essa proliferação material que vira uma área de cultura aí. Então aqui, olha só, acho tão engraçado esse Homer Simpson lá, sentindo o cheirinho de alguma coisa boa pela cara dele, né? E aí, então, graças a esse epitélio olfatório, tá, gente? Que a gente consegue perceber esse cheiro e ele vai ser transmitido lá, como a gente falou, para o bulbo olfatório. Então tá aqui, ó. Então, de novo, as duas cavidades nasais, a região respiratória, como a gente falou, o vestíbulo tá mais aqui na frente, é a região mais anterior. E a gente tem aqui o bulbo olfatório, tá vendo? Bem aqui em cima, tá? E aqui uma visão lateral melhor, ó. Então essa área respiratória, ela se comunica com esse bulbo olfatório, que se comunica com outras áreas do encéfalo, né? Do cérebro, e isso ativa a área de memória e tal, e a gente tem outras sensações a partir de um cheiro, né? Então é bem interessante. Eu não sei se vocês sabem o procedimento, tá vendo essa aproximação tão grande da cavidade nasal com o cérebro, né? Já possibilitou que procedimentos fossem feitos para atingir o cérebro via nasal, né?
Então, a gente existia um procedimento que era feito ainda, não sei se ainda é, na área de psiquiatria, chamada lobotomia, que é inserido um material pontiagudo aqui para fazer o dano no cérebro atravessando o osso etimoide, tá? Então, é um ossinho que separa aí as duas estruturas. Bom, e para a gente fechar essa parte, gente, de cavidade nasal, falar um pouquinho dos seios paranasais, tá? Então, os seios são, na verdade, os espaços que a gente tem nos ossos, que são revestidos por epitélio respiratório. Então, o ar ele entra pela cavidade nasal e a gente tem poros aqui que comunicam, né, pequenos dutos e caninhos, canalículos, que comunicam a cavidade nasal com esses seios. Então, o ar flui para dentro desses espaços aqui também, tá? Então, a gente tem o epitélio respiratório, né, a chamada sinusite, ela está associada justamente com o processo inflamatório nessa região desses seios. Então, a gente tem os seios frontais, aqui, né, nessa parte mais superior, a gente tem os seios etimoides, que estão mais para cá, a gente tem os seios maxilares e a gente tem o seio esfenoide, que está mais para trás, tá? Vai estar mais ou menos nessa altura aqui atrás dos olhos. Então, a gente tem o ar fluindo, epitélio respiratório cheio de célula caliciforme, então um tecido que produz muco, eventualmente aumenta essa produção de muco quando existe a presença de algum material mais agressivo, né? Então ele faz esse revestimento e o ar circula aí por esses espaços, né? Tá ok, gente? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo a gente continua, como vocês viram ali, um spoilerzinho com faringe, tá? E a gente vai seguindo esse trajeto aí do sistema respiratório para essa viagem. Estão descendo, tá? A gente já planeja uma situação do pescoço aqui. No próximo vídeo, então, a gente se vê. Até mais.